Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas os senhores estão assistindo essa aula. Estou aqui hoje com vocês para poder gravar uma aula de devolutiva a respeito da nossa primeira avaliação, da avaliação da disciplina de teoria do crime, onde nós tivemos aí 10 questões que vão te ajudar a conseguir uma nota 8, que é o valor da prova. Só para deixar claro, você teve 2 pontos distribuídos com o seu fichamento do caderno, que eu já olhei no dia da prova, e já está anotado quem fez, quem não fez, tá certo? E agora, vocês têm essas 10 questões para a gente corrigir, vocês já estão com elas em mãos aí, que vão poder fazer a correção junto comigo, aqui em vídeo, tudo bem? Só para deixar claro, se você tirar acima de 8 questões, você ganha 8 pontos, tá certo? Então, você tem 2 questões a mais para te ajudar a chegar na nota de 8 pontos. E essas 2 questões, elas são questões da unidade 7, que é uma unidade que a gente começou a engatinhar já nela, do capítulo 7, perdão, mas que, se você tiver passado e já feito o fichamento dele, você vai ter uma chance maior de tirar uma boa nota, certo? Essas questões, portanto, são questões coringas para te ajudar a chegar na nota boa. Sem mais delongas, vamos entrar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês tenham acesso aqui ao material que nós estamos trabalhando, certo? Que eu fiz também com muito carinho para os senhores, ok? Então, aqui comentários AV1 da disciplina de teoria do crime. Eu gostaria também que vocês abrissem aí, pessoal, o material de vocês, o livro do professor Kleber Masson, que é o nosso material base. Lembrando que eu falei para vocês que nós vamos ler esse livro de capa a capa, porque nós precisamos estudar a doutrina faz uma diferença muito grande na nossa vida, e nós não vamos deixar nos levar pela mediocridade, nós vamos realmente estudar e ler a doutrina. Por quê? Porque é um momento, a faculdade, a academia, é um momento que você vai ter de mais importante para fazer isso. Então, vamos lá. Aqui esse material foi estruturado em mostrar para vocês as questões, as respostas e aonde no livro elas estariam. Como eu disse para vocês, foi uma prova inédita, onde todas as questões foram realizadas por mim, então você pode procurar em site de questões que você não vai encontrar, porque eu disse que eu cobraria ipsiliter a matéria que está no livro, né? Dando, então, valorizando aquelas pessoas que estudaram pelo livro e fizeram fechamento. Então, vamos lá. Primeira questão, pessoal, ela diz o seguinte: foi desenvolvido por Gunther Jacobs de forma a pugnar pela flexibilização, até mesmo supressão de diversas garantias materiais e processuais. O trecho acima se refere a qual teoria? Qual situação, né? Se refere, letra A, direito penal canônico, direito penal do inimigo, escola positivista, correlacionismo penal ou direito penal romano. Acertou essa questão quem marcou a letra B, tá? Parabéns para quem acertou a letra B. E vamos aqui aos comentários para a gente poder identificar por que você pode ter errado de alguma maneira. Convido vocês a abrirem aí o livro de vocês na página 94, onde nós trabalhamos a teoria do direito penal do inimigo. Se você ainda não abriu, abra o livro, aluno, tá? Aqui, quando a gente trabalha direito penal do inimigo, pessoal, a gente fala que Gunther Jacobs foi o pai do direito penal do inimigo, tá certo? É uma teoria alemã, a escola de Bonn, né, na Alemanha, e Gunther Jacobs, ele foi reconhecido mundialmente como um dos maiores criminalistas da atualidade, tá certo? Nessa situação envolvendo o direito penal do inimigo, pessoal, Jacobs, ele traz a necessidade de nós preservarmos o direito penal dentro da sua máxima de que o Estado merece respeito, tá certo? O Estado merece ser respeitado. E aquelas pessoas que violam as determinações legais, violam o direito penal, violam o direito, eles são considerados como inimigos do Estado. E o inimigo do Estado não precisa ser bem tratado. Portanto, na aplicação do direito contra essas pessoas que o violam, dentro da teoria, dentro desse direito penal do inimigo, nós vamos aplicar o direito, flexibilizando ou até mesmo suprimindo garantias materiais e processuais. Pessoal, um grande equívoco dentro do direito, porque, em que pese nós temos pessoas que vão violar a nossa legislação, nós não podemos aplicá-la
apartado das garantias fundamentais. Portanto, pessoal, para Gunther Jacobs, o criminoso era o inimigo do Estado e tal qual deveria ser assim tratado, flexibilizando garantias e até mesmo suprimindo tais garantias. Portanto, quando nós falamos aqui de flexibilização ou supressão de direitos e teoria desenvolvida por Gunther Jacobs, estamos falando do direito penal do inimigo. Espero que você tenha acertado, beleza? Vamos lá. Questão de número 2. A questão de número 2, pessoal, diz o seguinte: o professor Magalhães Noronha afirma que o direito penal é uma ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. Diante de tal afirmação, marque a alternativa correta. Olha só. Nessa questão, a resposta correta é a letra C, e nós precisávamos entender aquilo que está lá na página 4 do seu livro. Vamos lá na página 4 do seu livro, eu vou abrir o meu aqui também. Abra o seu, né? Abra o seu. E aqui o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui que o direito penal é ciência cultural, normativa, valorativa e finalista. São as características do direito penal para Magalhães Noronha. E ele vem, né, o nosso autor, Kleber Masson, vem dando o porquê de cada uma dessas nomenclaturas. Ela é uma ciência, primeiramente, porque compõe a dogmática jurídico-penal. Ela é cultural, porque ela é uma ciência do dever ser. Ela é normativa, porque ela estuda, o objeto de estudo dela é lei. Ela é valorativa, não porque o objeto de estudo é lei, mas porque ela estabelece sua própria escala de valores dentro dos bens jurídicos, dentro dos bens da vida que merecem aplicação de um preceito secundário para sua proteção. Não é à toa que nós temos aí determinados crimes que têm pena de 1 a 4, mas nós temos crimes que têm pena de 3 a 8 anos de prisão, por exemplo. Então, essa é a valoração. Ela é finalista porque ela se preocupa com os bens jurídicos fundamentais. Ela é constitutiva, pessoal, por quê? Porque ela protege interesses não regulados por outras áreas do direito, tá certo? Ela é fragmentária, é uma ciência fragmentária, porque ela não tutela todos os valores, mas ela entende que o direito penal, lembra que eu falei que o direito penal é boçal e soberano? Ele vai deixar todos os ramos de direito trabalharem, para quando eles falharem, o direito penal entrar. Então, ele entende que ele só vai tutelar os valores mais interessantes, ele vai tutelar os valores mais importantes. Então, aqui, muito cuidado, porque quando eu falo que o direito penal é ciência porque o objeto de estudo dele é a lei, não, ele é ciência, por quê? Porque ele compõe a dogmática jurídica penal. Então, portanto, a letra C está correta, porque ela é normativa, porque o objeto de estudo é a lei, ou seja, o direito positivo. Então, essa questão, eu cobrei de vocês somente que vocês soubessem ligar o conceito à própria característica. Questão tranquila, número 2, portanto, gabarito letra C. Questão de número 3. Ela diz o seguinte: no que diz respeito ao estudo relacionado às noções introdutórias do direito penal, marque a alternativa que apresenta uma informação correta. O direito penal é ramo do direito público por ser composto por regras indisponíveis e discricionariamente impostas a todas as pessoas, de forma que o Estado é titular exclusivo do direito penal de punir, e figura como sujeito passivo constante nas relações jurídico-penais. Será que tem algum erro aí? Letra B, o Estado é o titular exclusivo do direito de punir e figura como sujeito ativo constante nas relações jurídicas penais. Deste modo, o direito penal é o conjunto de princípios e regras destinados a combater o crime e contravenção penal, mediante prestação de serviços delimitados pelo, Poder Executivo. A criminalização primária é o ato e o efeito de sancionar uma lei primária material, que incrimina ou permite a punição de determinadas pessoas. A criminalização secundária trata do ato formal, fundamentalmente programático, pois, quando se estabelece que uma conduta deve ser punida, enuncia-se um programa, qual deve ser cumprido pelos entes estatais. A criminalização primária tem como característica seletividade e vulnerabilidade, pois há forte tendência de ser o poder punitivo exercido principalmente sobre pessoas previamente escolhidas em face de suas fraquezas, como moradores de ruas e prostitutas, por exemplo. Acertou que marcou a letra C. Me diz aí, você acertou a letra C? Eu não ouvi você dizendo. Você acertou a letra C, sim ou não? Beleza. Olha só. A resposta estava aqui, pessoal, página 3, onde nós vamos começar, olha, 3 questões aí, não, 2 questões do primeiro capítulo, eu acredito, né? Olha aqui. O direito penal, portanto,
é um conjunto de princípios destinados a combater a contravenção penal e crimes, mediante imposição de sanção penal. Isso aí tá tudo bem. Lá embaixo, a alocação da teoria do crime, a gente diz que o direito penal ele é composto por regras indisponíveis e obrigatoriamente impostas. Então, ela não é discricionariamente imposta. Olha ali o erro da letra A, então, é dizer que é discricionária. Além disso, o Estado é o titular exclusivo do direito de punir e figura como sujeito passivo constante nas relações jurídico-penais. Olha aqui, pessoal. Aqui, na letra B, eu coloquei que ele era o sujeito ativo constante nas relações jurídico-penais. Não, ele é passivo, ele é que sofre, né, as consequências do crime. Até porque não é só a vítima que sofre, né? O Estado também sofre. E aqui no final eu coloquei mediante prestação de serviços delimitados pelo Poder Executivo, nada a ver uma coisa com a outra, né? Vamos lembrar que quem cria o direito penal é o Poder Legislativo, porque todo o poder emana do povo, não é verdade? É o povo que escolheu a valoração dos tipos legais, a valoração do bem da vida, a forma como nós íamos protegê-los. E a aplicação do direito penal, pessoal, é por meio de regra, é por meio de ação do Poder Judiciário. Então, não tem nada a ver com o Poder Executivo. Aí, aqui também, pessoal, ainda, mas é 5, a gente trata da criminalização primária, secundária, a seletividade, a vulnerabilidade no direito penal. Quando a gente fala da criminalização primária, é o ato que eu tenho de sancionar uma lei primária material. Então, é aquele ato formal, fundamentalmente programático, porque ele estabelece qual é a conduta que tem que ser punida, ele enuncia o programa, e qual deve ser cumprido pelos entes estatais, o qual deve ser cumprido, né? A criminalização secundária já é a ação punitiva exercida sobre as pessoas concretas. Então, é quando eu aplico a lei a determinada pessoa. E é aí que nasce, então, a seletividade e a vulnerabilidade. Algumas pessoas são mais vulneráveis à aplicação penal do que a outra. Nós temos, por exemplo, crimes do colarinho branco, pessoas que têm aí um alto poder aquisitivo que em muitas situações a lei acaba demorando mais para ser aplicada, a lei muitas vezes não é aplicada. Agora, aquele pobre, como coloca aí o morador de rua, prostituta, usuário de drogas, pessoas que têm uma fraqueza maior, acaba com que a lei para ela é punida, é aplicada de forma mais grave. Então, nós temos sim, no que diz respeito à aplicação da lei, a seletividade e a vulnerabilidade. Nós trabalhamos, né, a teoria do label approach em sala, que é a teoria do etiquetamento, em que as pessoas, elas são etiquetadas, a população criminosa, ela é estigmatizada, ela é rotulada, entendeu? E a ela que se dirige, na maior grande parte das vezes, o poder punitivo do Estado. Portanto, aqui nós temos, então, a letra C como resposta, tá? A letra E ali deveria ser criminalização secundária, tá? Criminalização primária, e o que traz a alternativa correta, a letra C. Você acertou, pessoal, sim ou não? Vamos lá. 4. Essa número 4, pessoal, foi uma questão que eu quis muito trazer para vocês, porque ela foi objeto de arguição na fase oral da prova de promotor de justiça do Estado do Pará, do Ministério Público do Estado do Pará. Cobrou-se aos candidatos a promotores de justiça que eles dissertassem sobre a ADO número 26 do Distrito Federal, que trata sobre a aplicação da lei de racismo aos crimes envolvendo homofobia e transfobia, tá certo? Lembrando aqui que nós temos um mandado de injunção, 4377 do DF, e temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26, ou seja, uma ADO e uma ação impugnatória relacionada ao mesmo tema, né, para vocês verem como foi considerada a omissão do Estado. Então, vamos lá. Questão A diz o seguinte: a Corte Constitucional não reconheceu o estado de mora do Congresso em face da omissão legislativa, mas determinou a necessidade de criminalização de comportamentos movidos pelo ódio e pela intolerância provocada pela violência de gênero e orientação sexual. Eu já riscaria essa questão, porque foi reconhecido, sim, o estado de mora, foi reconhecido que o Congresso Nacional se omitiu diante de projetos que já estão tramitando na casa há muito tempo. Letra B diz que a efetiva proteção jurídico-social aos integrantes da comunidade LGBTQIAPN+, levou o STF a ocupar o vácuo deixado pelo Poder Executivo, decidindo que, para fins de proteção pelo Poder Penal, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional para
implementar os mandados de criminalização. Pessoal, esse vácuo deixado foi pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Executivo, portanto, a saber está errada. A atual posição do Supremo Tribunal Federal se justifica no fato de que o conceito de racismo projeta-se para além dos aspectos estritamente biológicos e fenotípicos, pois resulta enquanto manifestação de poder de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, denominação política e subjugação social e a negação da alteridade, da dignidade e da humanidade. Essa aí é a alternativa correta. Letra D. Apesar do enquadramento da conduta de homofobia e transfobia nos tipos penais contidos na Lei 7716 de 1989, o princípio da interpretação conforme a Constituição não considera a omissão por parte do Poder Legislativo em razão da reserva do possível, apontando que os outros poderes podem tapar as lacunas em busca de um bem comum. Pessoal, considerou sim a omissão, considerou sim a mora por parte do Legislativo. D está errada. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir a decisão de enquadramento das condutas homofóbicas e transfóbicas nos tipos penais da Lei 7716 de 89, não baseou a omissão do Poder Legislativo em atitudes preconceituosas, baseou sim. Portanto, gabarito letra C. E aqui está no seu material, pessoal. Convido vocês a abrirem lá a página 24, 25 e 26, onde no capítulo 2 nós tratamos sobre isso daí. Nós tratamos sobre a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão número 26, que eu quero que vocês abracem isso e levem para a vida. O mandado de junção 4733 do DF, que sim, no julgamento dessas duas ações, o STF decidiu que vamos aplicar a lei de preconceito e discriminação aos crimes envolvendo homofobia e transfobia, tá certo? Ele reconsiderou, sim, o estado de mora do Congresso Nacional em face da omissão legislativa, nada obstante a existência de projetos de lei há muito tempo tramitando, e a necessidade também de criminalizar comportamentos movidos pelo ódio e pela intolerância, baseada única e exclusivamente no direito de amar as pessoas do mesmo sexo. Ou seja, o nosso direito de amar as pessoas do mesmo sexo causa nas outras pessoas um ódio, uma intolerância que eu acredito que a gente vai viver aí mais 2, 3, 4, 5 mil anos e a gente não vai entender isso, tá? Esse vácuo deixado pelo STF, olha aí que eu marquei para vocês, foi um vácuo do Poder Legislativo, fiz uma pegadinha, espero que vocês não tenham caído, tá? Aqui também, pessoal, olha, nas justificativas do STF, ele colocou, olha aqui nesse segundo, que a repressão penal à prática de homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, tá? Movido pelo proselitismo, por exemplo, nós temos julgamentos, um julgamento do STF, em que um padre lançou um livro falando sobre as religiões afro-brasileiras, onde ele apontava o que ele considerava ser errado dentro das religiões, como, por exemplo, o candomblé. Chegou o STF como se isso fosse intolerância religiosa, e o STF falou assim, não, isso daqui é proselitismo, é o fato de que alguém está defendendo a sua religião, comparando com outras religiões e defendendo os seus preceitos. Nesse caso, não foi estabelecido como intolerância religiosa. Mas o que quer dizer isso aqui, pessoal, é que a homotransfobia não restringe ou limite isso. E leva em consideração também o STF que o conceito de racismo, olha aqui na segunda seta, que é o que foi cobrado na sua prova, ele projeta-se além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, porque resulta enquanto manifestação de poder de uma construção de índole histórico-cultural, motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade, da humanidade daqueles que integram grupos vulneráveis, tá bom? Só para vocês verem, o STF ainda colocou, né, e a doutrina vem falar sobre isso, que discursos e ações de ódios e de intolerância de gênero e de identidade sexual vilipendiam as liberdades fundamentais e dignidade da pessoa humana. Trouxe essa questão para vocês, por quê? Porque essa questão, quando vocês tiverem que falar sobre ela, vocês vão ver a necessidade de trazer o que está na doutrina, mas também a delimitação do que levou o STF a se convencer da necessidade dessa criminalização. E, pessoal, trechos de julgados caem em provas de ponta.
A prova da OAB é prova de ponta. Prova de delegado, Ministério Público, juiz de direito, procurador é prova de ponta. É por isso que, não tanto neste momento, na teoria do crime, mas em outros momentos em que nós vamos ver, nós vamos trabalhar muito a jurisprudência, muito mesmo, porque são estudos que se fazem muito necessário. Beleza? Portanto, o gabarito dessa daqui, letra C. 5, também questão inédita. No que diz respeito à evolução histórica do direito penal, marque a alternativa correta. Não há qualquer correlação entre a história da pena e a história da humanidade. É incorreto reconhecer a existência da pena como um fato histórico punitivo? A doutrina adota uma tríplice divisão para explicar a evolução do direito penal: a vingança divina, a vingança privada e a vingança pública. O homem primitivo regulava sua conduta no temor religioso ou mágico, sobretudo em relação com o culto aos antepassados. Essa situação está relacionada com a fase da vingança privada. Na vingança pública imperava a lei do mais forte, a vingança de sangue, em que o próprio ofendido ou outra pessoa em seu grupo exercia o direito de voltar-se contra o agressor. Pessoal, acertou quem marcou a letra C também. Professora, que monte de questão C, não reparei. Vamos lá, olha só, aqui não está na página 24 e 26, tem um pequeno errinho aí, mas eu já levo vocês para a página correta. Página 61, abra seu livro. Abriu o seu livro, vê se o colega que está do teu lado também abriu o seu livro. O livro dele, obviamente. Olha só, quando a gente estuda o direito dos povos primitivos, aqui na própria material de vocês, na própria doutrina, ele diz que a história da pena se confunde com a própria história da humanidade. Ou seja, ele não faz ele não aparta. Até porque, pessoal, a história criminológica ela vai surgindo conforme a evolução da sociedade, da humanidade. A aplicação do direito, os bens da vida que são protegidos, vai de acordo com essa evolução. Tá certo? Outro ponto importante, que o ponto de partida é a própria história da humanidade, né? E reconhece a pena como um fato histórico primitivo. Portanto, a letra A e a letra B está errada, nós não temos como apartar isso daí. Acredito que a letra C, deixa eu voltar essa letra C, em só a letra C, está respondida aqui, pessoal, que nós temos uma tripla divisão, vingança divina, vingança privada e a vingança pública. Aí, não está aqui, mas é só você abrir a página 62 para nós vermos o erro da letra D e da letra E. Quando nós falamos de homem primitivo, que nós falamos o temor religioso, nós estamos falando da fase da vingança divina, né, pessoal? Em que nós temos a aplicação, aquele medo do divino, aquele medo do sobrenatural, né, de praticar condutas pecaminosas com medo da reação divina mesmo. E a letra E, o erro dela, pessoal, é que não se trata de vingança pública, é na vingança privada que imperava a lei do mais forte, é que nós temos o olho por olho, dente por dente, a lei do talião, né? Se um engenheiro construiu uma casa e essa casa caía, e matava o filho do dono da casa, matava-se também o filho do dono, o filho do engenheiro, por exemplo, né? Isso não é a vingança pública, é a vingança privada. Questão de número 6. Já baixei aqui para vocês, vamos aqui, a resposta da questão de número 6, a letra B, né? Também uma questão inédita. Então, olha só, aqui eu disse que não ia ser uma prova fácil, complete as lacunas, tá aí as lacunas que eu prometi. O crime, o criminoso, a exceção penal e a vítima são objetos de estudo de diversas ciências, também denominadas enciclopédias da ciência penal. Nesse sentido, a criminologia é uma ciência empírica interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Lembram disso? Já a política criminal tem por objeto a apresentação de críticas e propostas para a reforma do direito penal em vigor, construindo uma ponte entre a teoria jurídico-penal e a realidade, a fim de ajustar o direito positivo e as ideias jurídicos penais e de justiça. Na política criminal, eu lembro que eu me dei um exemplo em sala de aula, onde eu falava assim, que diante de um estudo, a gente conseguiu ver que determinada rua, de determinado bairro, era uma rua onde tinha muitas ocorrências de crimes de estupro, de crimes de roubo. E aí foram ver na prática que era uma rua que não tinha iluminação pública. Era uma rua que tinha muitos terrenos baldios. Aí, o que a política criminal propõe? Vamos iluminar essa rua? Vamos colocar uma praça ao final dessa rua para que a gente dê movimento, e dando movimento, a diminuição do crime vai acontecer.
Isso é que faz a política criminal. E isso está também no seu material, olha aqui, a página 10. Volte lá no seu livro, eu também estou aqui na minha página 10, em que pese está aí na tela dos senhores, mas volte no seu livro. Está aqui, onde nós tratamos as enciclopédias, nós falamos da dogmática, falamos da criminologia, da política criminal e da vitimologia. Todas as respostas do que nós falamos estão aqui, tá bom? Importante que a gente faça essa leitura. A questão de número 7 era uma das questões coringas que podia te ajudar a aumentar a sua nota, né? Aqui, pessoal, a lei penal revogada nunca pode ser aplicada após sua revogação? Pode sim, é outra atividade. A outra atividade se aplica apenas a leis penais mais severas. A outra atividade é o princípio que permite a aplicação de qualquer lei, independentemente de ser mais benéfica ou severa. A outra atividade só ocorre se a nova lei expressamente determinar sua aplicação retroativa. A outra atividade ocorre quando a lei penal, mesmo após ser revogada, continua a ser aplicada aos fatos praticados durante a sua vigência. Pessoal, coloquei de azul porque ela é uma das perguntas coringas para te ajudar, e a resposta certa é a letra E. Nós vamos trabalhar mais esse tema em aula, mas toda vez que vocês lembrarem outra atividade, eu gostaria que vocês lembrassem da Lei Geral da Copa. É a única lei temporária que nós temos no Brasil, tá? O que acontece? Quando nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, foi criada uma lei para criminalizar condutas relacionadas à Copa. Tipo assim, venda de camisas do Brasil falsificada, né? E colocou uma pena para isso. Só que ela é uma lei temporária, então ela tinha prazo para começar e prazo para terminar. Se eu não tivesse a possibilidade dessa lei ser ultrativa, ou seja, após a sua revogação, ela continuar tendo aplicabilidade nos fatos que ocorreram durante a sua vigência, ela seria uma lei inútil. Porque você imagina que lá na época da Copa eu cometi um daqueles crimes. O meu processo começou a ser julgado um ano depois, um ano depois, após perder vigência essa lei. Gente, seria uma lei inútil. Pera lá, a lei não está mais vigente, acabou. Não. Em razão da ultratividade, leis que perdem vigências podem ser aplicadas, sim, nos fatos aplicados durante a sua vigência. E o maior exemplo são as leis temporárias, né, as leis excepcionais, e no caso que nós temos a Lei Geral da Copa. Então, lembrem sobre isso. Pergunta coringa, tomara que você tenha acertado, para você ter mais uma chance de tirar uma nota 8. Questão de número 8, tá muito bacana essa daí. Sobre o influxo do iluminismo, destaca-se a clássica obra dos delitos das penas de Cesare Bonessana, conhecido como Marquês de Beccaria, ou Beccaria, fica à vontade para falar como vocês querem. Quanto ao tema, marque a alternativa correta. As práticas cruéis e arbitrárias impostas no período absolutista não tiveram relação na construção das ideias de Beccaria. A famosa obra dos delitos e das penas abre caminho para a escola positivista. Beccaria baseia seu pensamento no contrato social de Rousseau. Para Beccaria não existe prática criminosa relacionada ao livre-arbítrio. Beccaria defendia a proporcionalidade das penas, mas não o fim das torturas. Se você tiver marcado a letra C, eu vou ficar muito feliz, porque você vai ter tirado uma nota... você vai ter acertado a questão. E provavelmente uma nota boa. Olha só. Aqui... Deixa eu ver qual é a página, capítulo 5, página 75. Olha só, pessoal, toda vez que nós falarmos em Beccaria, nós estamos falando em escola clássica, então não tem nada a se falar de positivismo. Nós vínhamos no século das trevas, tá certo? Onde nós tínhamos uma aplicação de lei totalmente totalitária, onde nós tínhamos, pessoal, uma criminalização de forma muito cruel, penas cruéis, tortura. E aí, após o século das trevas, que é no Estado absolutista, nasce o século das luzes, com um ideal libertário do iluminismo. E é nesse sistema que está a Beccaria. É nesse sistema no final do século XVIII, início do século XIX. Beccaria, pessoal, entendia que a pena, ela era uma questão de retribuição. Se você cometia um crime, você tinha que ser retribuído por isso. Então, é o toma lá da cá, você cometeu, você tem que pagar por isso. Só que Beccaria não queria que nós nos apartássemos da lei, nós não queria que o direito penal morresse, não. Entendeu? Ele queria exatamente um ideal libertário, mas que, olha só, essa liberdade não fosse em razão, pelo fato de ter cometido um crime, sempre vai cometer, não.
Ele gostaria que nós tivéssemos sim a retribuição, tivéssemos sim a prisão, mas apartada de penas corporais, de tortura, entendeu? Então, qualquer coisa relacionada a isso é uma grande mentira. Esses suplícios que se viviam, essa era a ideia. A ideia não era eliminar as penas, mas eliminar as penas corporais e os suplícios, o sofrimento, tá? Outro ponto importante era que Marquês de Beccaria, ele entendia a existência do livre-arbítrio. Ou seja, você cometia aquele crime porque você queria. Você tinha total faculdade de agir, total liberdade de agir. O homem era moralmente responsável pelos seus atos. Diferentemente do positivismo, que no positivismo nós não vamos trabalhar com livre-arbítrio, como se o homem fosse escravo do próprio homem, escravo da sua mente, ele não sabe o que ele está fazendo. Aqui não, ele sabe exatamente, tá? Portanto, olha aqui, e eu não falei, mas eu falei em sala de aula, que Beccaria entendia que o criminoso ele está rompendo com o pacto social, com o pacto da sociedade. Temos regras a cumprir, ele rompe com isso. Portanto, o gabarito é a letra C. A obra dos delitos e das penas é a escola clássica, não é positivismo. Beccaria falava sobre o livre-arbítrio, ele defendia a proporcionalidade das penas, defendia o fim das torturas, tá? E sim, foram essas práticas cruéis e arbitrárias, tiveram sim relação com a construção das ideias de Beccaria, né? Vamos sair do absolutismo, vamos sair de tudo isso para a gente entrar no ideal libertário relacionado ao iluminismo. Beleza? Questão de número 9, nós vamos tratar sobre a escola positivista. Só uma questão aí está correta, vamos ver? Letra A diz, nasceu entre o final do século XVIII e metade do século XIX como reação ao totalitarismo do Estado absolutista? Não, né? Quem é esse daí? Escola clássica. Seus fundamentos tiveram origem nos estudos de Beccaria. Beccaria é escola clássica, não é positivista. Positivista nós vamos falar de Lombroso, né? Entendia o crime como um conceito meramente jurídico, predominava a concepção de livre-arbítrio e determinava que a pena deveria ser imposta como forma de retribuição pelo crime cometido. Pessoal, falamos de concepção de livre-arbítrio, conceito meramente jurídico, retribuição, estamos falando de escola clássica. Prevaleceu a tendência de eliminar penas corporais e suplícios, escola clássica. Acrescentou o atavismo, a loucura moral e a epilepsia larvada como causas do crime, a escola positivista. Isso está no seu material também, olha, página 76 do livro do Kleber Masson, onde nós temos a escola positivista, pessoal, ela nasce ali em meados do século XIX, tá bom? E tem essa grande preocupação em lutar contra o aumento da criminalidade. Então, a gente, aqui nesse momento, a gente falava, a criminalidade está muito grande, temos que fazer alguma coisa para acabar com isso. E os estudos dessa escola positivista, são estudos biológicos e sociológicos aqui. Levamos em conta a teoria de Darwin, né, a teoria da seleção natural, e acabou que a Lombroso, né, Enrico Ferri e Rafael Garofalo, que foram os 3 nomes da escola positivista, cada um dentro da sua concepção, entendia por um método diferente de entender o crime. Lombroso era um médico, né? E por ser um médico, ele era um cientista, ele era um estudioso. E ele entendia, pessoal, que o homem ele era preso dentro da sua concepção biológica. Ele fez um estudo das pessoas que estavam encarceradas no século XIX, na época, na sua época de estudo, e ele falou, essas pessoas são todas iguais. Elas têm a mesma cor, elas têm o mesmo tamanho de fronte, elas têm o nariz alargado. O crime é baseado de acordo com o determinismo mesmo. Não é no livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. Ele já nasceu determinada prática do crime, uma determinação biológica. É só olhar. Todas essas pessoas estão muito iguais. Pessoal, a grande furo dessa escola positivista e da teoria de Lombroso é porque ele estigmatizou o criminoso, achando que era aquela característica física que fazia dele um criminoso. Ele estava estigmatizando o negro, bem dizer, trazendo as características do homem negro. É a grande realidade atual nossa também. E por isso que ele colocou as situações biológicas. O homem nasceu para aquilo, ele não vai ter livre-arbítrio para sair do crime.
ele nasce com aquela índole criminosa em razão de aspectos físicos. Por isso que Lombroso criou o chamado homem de Lombroso, que eram as características do criminoso. E essas características, o pessoal descreveu exatamente o negro. E aqui nós acrescentamos o atavismo como causa do crime, a loucura moral e a epilepsia larvada por... E, finalmente, por influência de Ferri, aliada a causas antropológicas, também os fatores físicos e sociais. Então, é fator físico e social, biológico, determinismo e negação ao livre-arbítrio. Tudo bem? Sim ou não? Questão de número 10 também foi uma questão coringa para os senhores, e aí diz que, né, assinale a alternativa correta sobre a aplicação da lei penal, de acordo com o Código Penal Brasileiro. A lei brasileira é de aplicação soberana e exclusiva em crimes cometidos no território nacional. Pessoal, nós vamos ter situações em que nós vamos ter a extraterritorialidade, onde a lei penal brasileira vai ser aplicada a crimes cometidos no território estrangeiro. Então, a letra A está errada. A lei posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, aplique-se aos fatos anteriores. É o nosso gabarito. Nós vamos trabalhar mais essas questões em aula. Essa questão, mais uma vez, como eu digo para os senhores, foi uma questão coringa. Então, se você tiver errado, não tem problema nenhum. Se você tiver acertado, vai te dar mais uma força para você tirar uma nota 8 na sua prova. Tudo bem? Pessoal, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha conseguido realizar a sua prova. Provei por A mais B que a sua prova estava todo dentro do assunto que foi dado em sala de aula, que foi explicado, que foi discutido, que foi lido, que foi estudado na sua doutrina. Não teve algumas pegadinhas, mas pegadinhas que são típicas de prova mesmo, tá certo? Não se preocupe, professor, eu tirei uma nota baixa. Não se preocupe. Nós vamos ter chances de um trabalho na próxima aula, eu vou conversar com vocês sobre isso, para aquelas pessoas que tiraram uma nota baixa, como forma de poder melhorar essa nota. Por quê? Porque eu acho que mais vale o que você demonstra para mim em sala de aula, o seu trabalho, você não é a nota que você tira, eu quero que você fique bem claro isso para vocês. Eu não quero que quem tirou uma nota baixa se sinta derrotado, se sinta nada. Só tente para a próxima prova tirar uma nota melhor, tá certo? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar aqui. Com muito carinho eu fiz essa gravação, vai ficar disponibilizada para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Tá certo? Beijos e fiquem com Deus.